Ah, o problema é educação, temos que investir mais em educação. Porra, a gente tem que investir menos em educação. Essa educação aí pra você fazer, como é? Caralho, mano, eu nunca vi ninguém falar que precisa investir menos em educação. É a primeira vez que eu tô vendo isso. Você gosta de estudar? Você gosta de batata? Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de estudar e gosto mais de batata também. Sim. No Rasta News de hoje, iremos explorar as facetas de um tipo de brasileirinho caricato, que é capaz de atravessar rios infestados de piranhas, caminhar milhares de quilômetros com os pés descalços, pedir 10% do PIB, queimar royalties do pré-sal e até mesmo de engasgar na rola de um político, mas tudo isso sem nunca desistir do seu sonho de estudar. Os Charlinhos. O que é um Charlinho? Charlinho é um personagem fictício criado pelo grupo de comediantes Hermes e Renato dentro de uma série chamada Brasil Mulambo. A série conta a história de um guri, Charles Menezes, conhecido como Charlinho, o menino que só queria estudar. Em sua jornada para chegar na escola e poder estudar, o Charlinho se fode todo. Ele perde um dedo pra piranha no rio, ele pisa em caco de vidro, ele se esfola todo e ao chegar à escola, a escola tá o quê? Fechada, que tava em greve. Mas onde entra o arquétipo Charlinho no nosso imaginário popular? Bom, dizem que nos Estados Unidos da América o fetiche são os peitos e que no Brasil a unanimidade e o fetiche nacional é a bunda. Mas na verdade existe uma certa tara mundial que une os dois países em torno desta tal educação. Todo brasileiro tem aquele amigo que compartilha a frase do Leonardo Boff, né? Fica falando ali que falta investimento e defende a tal da educação pública gratuita e de qualidade. Nesse caso, ele chama de grátis aquilo que ele mesmo defende que deveria custar 10% do PIB mais 100% dos royalties do pré-sal. A coisa grátis mais cara desse mundo, meu amigo. E um sinal de que esses que pregam a educação com tanto barulho não foram lá muito bem educados, porque não conseguem juntar causa e efeito. Então, esse tarado é incapaz de observar os custos sociais das suas ideias e quer entregar de lambuja o dinheiro suado do seu João para um burocrata ficar brincando de organizar o mundo e investir aonde? No próprio bolso, né? Porque a real é essa, meu amigo. Quanto mais dinheiro o governo destina à educação, mais departamentos, mais diretores gerais, mais ministros, é mais secretaria para estar cuidando deste dinheiro maravilhoso. A estes fetichistas da educação chamamos de Charlinhos, ou, como também foram descritos por George Charles Rock III, ele se chama Charles. Que ironia. em seu livro Education in America, Educacionistas. O educacionista é o cara que confunde gastar dinheiro com sistemas educacionais e escolas com educação. Os Estados Unidos adentraram o século XX como uma das nações mais letradas do planeta. Quem cuidava disso? Eram as igrejas, as associações de bairro, clubes. Daí veio o tal do Lyndon Johnson e a famosa guerra contra a pobreza, que terminou sendo uma verdadeira guerra de extensão da pobreza, como já bem explicou o economista Walter Williams no seu documentário Good Intentions. Daí em diante, a tendência geral foi aumentar os gastos com educação. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, os Estados Unidos gastaram 734 bilhões de dólares, se você juntar o estadual e federal, o que dá aproximadamente 14.500 dólares por pupilo, um pouco mais do que a Noruega gastou naquele mesmo ano. Aí o cara vai lá e dá um passeio em Nova York, e tu vai ver o quê? Tu vai notar umas escolas gigantes, com aquela arquitetura de presídio mesmo, né, com aquelas grades, cheia de adesivo e chavão progressista, e um monte de jovem de calça rasgada e com aquelas cuecas aparecendo. A lei da natureza é mais ou menos a seguinte: se uma pessoa ou empresa produz algo que as pessoas queiram e possam pagar, ela é recompensada com ganhos. Show! Se ela produz algo que as pessoas não querem ou não podem pagar, ela é punida com perdas, podendo até mesmo falir. No sistema educacional, assim como tudo que o governo se envolve, a lógica é o contrário. É a lógica do malandro. Quanto pior você produzir, mais você deve pedir por verbas e reclamar do seu salário, porque as coisas estão sendo mal feitas. Por outro lado, se o seu departamento for bem sucedido em oferecer algo à população, é sinal de que podemos até cortar um pouquinho ali da sua verba e passar para outra área. Algo de errado não está certo quando premiamos a ineficiência, ou seja, o incentivo é você terminar fazendo o trabalho nas coxas. Isso é longe de dizer que a nossa crise educacional é uma mera questão de público versus privado. Eu fui para a escola privada e era uma porcaria lá também. Mas também não dá para ignorar essa questão dos incentivos, pelo menos no que diz respeito à eficiência. Então, Charlinho, foda, irmão. E pedindo verba, né? Achando que vão enganar o embaixador aqui, como se eu já tivesse me esquecido que lá na nossa época, o meu professor de educação física era barrigudo. A minha professora de literatura falava Flamengo e que a minha professora de filosofia era mais burra que o professor de educação física. Então vamos parar de embuste, né? Então, meus amigos, esse é o Charlinho. Essa figura escrota, essa figura chorosa, essa figura esdrúxula. Quando você encontrar um por aí, enchendo o saco e paletando uma escalinha no seu ouvido, não perca a oportunidade de saudá-lo como Charlinho. Pode dizer,
Tô vendo esse teu bigodinho do safado aí, viu? Seu proxeneta, seu vandija. É a primeira vez que eu tô vendo isso. A gente investe no PIB alguma coisa ali em torno de 6% do PIB em educação, né? Isso. É falta de investimento? Assim, se colocar mais dinheiro, colocar mais... Não investe pouco. E se a gente pensa que esse dinheiro é mal usado, eu acho que quanto mais dinheiro, pior. Não é só que não vai melhorar. Se você continua investindo, gastando em um ensino de má qualidade, o que é que vai acontecer? Você vai educar mal com mais intensidade. A escola pública foi criada na Prússia pra que pessoas obedecessem a grito marchando e fosse ao fogo inimigo, não é isso? Que as pessoas obedecessem ordem pra morrer. É pra isso que a escola pública foi criada. E continua sendo isso. Só que cada vez eles estão aumentando a tecnologia pra conseguir isso de maneira mais eficiente. São várias reflexões que a gente vai tirando aqui do vídeo, gente. Quem quiser entender melhor todo esse argumento, vai ter que assistir o episódio do Flow inteiro. Se você quer entender por que as escolas públicas foram criadas pra fazer todo mundo morrer, bom, pergunta pra ele porque eu não tô entendendo porra nenhuma. So what exactly was the Prussian education system that everyone thought was so amazing that it just had to be adopted throughout the free world? To give you just a bit of background, in the 18th century, the Kingdom of Prussia, which is now modern-day Germany, was among the first countries of the world to introduce free and compulsory education. After the Prussians were defeated by Napoleon in 1806, it was decided that the reason why the battle was lost was that the Prussian soldiers were thinking for themselves in the battlefield instead of following orders. To make sure that this couldn't happen again, a new 8-year system of schooling was created. This new system provided not only the skills needed for the early industrialized world, such as reading, writing, and arithmetic, but also a strict education that taught duty, discipline, respect for authority, and the ability to follow orders. In truth, the entire purpose of the system was to instill loyalty to the crown and to train young men for the military and bureaucracy. To do this, it was necessary to squeeze out all independent thinking from the masses. Se você quer entender por que as escolas públicas foram criadas para fazer todo mundo morrer, o Reino da Prússia foi a força motriz da unificação alemã e passou a moldar de forma decisiva o que seria a história da Alemanha. Frederico o Grande governou o Reino da Prússia entre 1740 e 1786, o mais longo reinado de um Hohenzollern. Durante esse período, ele patrocinou artistas e intelectuais, reorganizou o exército prussiano, obteve várias conquistas militares e venceu a chamada Guerra dos 7 Anos. E o que foi essa Guerra dos 7 Anos? Em 1748, Frederico capturou a Silésia, uma próspera província que pertencia à Áustria. Maria Teresa, a imperatriz austríaca, formou uma aliança para tentar recuperar a província. Assim, em 1756, começou essa guerra, com um lado liderado pela Prússia e o outro por uma coalizão franco-austríaca. Embora as tropas prussianas fossem mais numerosas, mais treinadas e mais bem armadas do que as de seus adversários, elas perderam várias batalhas de forma humilhante. Parecia que muitos soldados prussianos se recusavam a lutar até a morte pelo rei deles. Isso era um problema para Frederico. Como assim? Como soldados fogem de tiros para preservar as próprias vidas ao invés de se sacrificarem pelas necessidades do Estado? Algo precisava ser feito. Se você quer entender por que as escolas públicas foram criadas para fazer todo mundo morrer, artistas e intelectuais, sempre ávidos por uma boquinha, não hesitaram em defender o rei. Para eles, o problema era a natureza individualista da população, que não se preocupava com o coletivo, com o bem maior. Após o fim da Guerra dos 7 Anos, em 1763, Frederico o Grande publicou um decreto regulando o sistema de ensino. Isso ficou conhecido como o Sistema Educacional Prussiano e em poucas gerações mudou o mundo. O sistema educacional prussiano fornecia educação pública, gratuita e de qualidade. Com pouquíssimas modificações, esse é exatamente o mesmo sistema que usamos atualmente. Temos hoje o ensino fundamental nos mesmos moldes da Volksschule, o ensino médio nos mesmos moldes da Realschule e um exame nacional do ensino médio igual ao Abitur.
Na verdade, esse sistema fazia com que periodicamente saíssem das escolas pelotões de cidadãos mais ou menos com a mesma mentalidade, devidamente obedientes, disciplinados Pra fazer todo mundo morrer. e dispostos a se sacrificarem pelo rei, e literalmente pelotões. O seu objetivo era formar soldados de ambos os sexos, quaisquer que fossem os setores da sociedade em que passassem a atuar. Tendo sido doutrinados por anos, eles raramente questionavam o sistema político vigente. Inclusive, Maria da Penha, a história já foi demonstrada aí que é tudo mentira, né? Que? É uma acusação falsa absurda, né? Não A regra sei. onde eu trabalho é a falsa acusação, bicho. É diariamente. Eu não vou financiar a falsa acusação de... Não vou financiar a falsa acusação de Maria da Penha. No meu dinheiro não vai, velho. Não vai. Aí tu faz o Por quê? quê? Compra Bitcoin. Aê! Comprar Bitcoin. A Maria da Penha é uma mentira. Em dado momento no processo judicial, a dona Maria da Penha vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, e isso tá registrado, tá no processo, quem tiver interesse em pesquisar, não tô tirando da minha cabeça, diz o seguinte, olha, em determinado dia, fui até o banheiro, ligar o chuveiro para tomar um banho. Quando eu coloco a mão no registro, eu tomei um choque e tirei a mão. Aí depois desse dia, eu passei a não tomar mais banho lá, porque eu suspeitei que ele pudesse ter preparado para me matar eletrocutada no chuveiro. E isso tá em documento. E aí quando ela diz, olha, tá dando choque, ele fala, talvez seja o fio terra. E ela diz, nesse momento eu acreditei que ele poderia estar planejando me matar. Ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente. Aí eu disse, tá dando choque. Esse é um choque. Esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, tá dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que é que acontecia? Ele, depois que eu havia chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banheiro das crianças. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar premeditou para mim. É um choque. Então, bem que ela diz que essas tentativas dele de matar ela com choques no banho ocorreram dia 29 de outubro de 83. Isso foi 2 dias depois dela ter descoberto as cartas da mãe. Cadê esse laudo das lesões? Porque não tá no processo. Eu não achei em lugar nenhum. Aí eu fui levantar e eu não achava realmente. E ontem, inclusive, eu conversei com o Marco Antônio e ele falou, não, mas eu tenho o laudo que estava aqui, o laudo original que eles me deram. Eu comparando os laudos, o que está no processo digitalizado não é o mesmo laudo que foi realizado nele, inclusive que constava, além dos tiros, as lesões no pescoço, no braço. Aí eu comecei a comparar as assinaturas, inclusive do perito. A assinatura da impressão que foi falsificada, porque é totalmente diferente. A grafia da assinatura de um dos peritos, pelo menos eu já percebi que não tem nada a ver. Vamos lá, nós temos um processo digitalizado que deveria ser cópia fidedigna, está dentro do Tribunal de Justiça. Então, ele tem a cópia desse documento desmentindo o laudo que está no processo. Foi ela mesmo que deu essa facada no sovaco. Ao mexer em alguns pertences dele, ela achou uma carta. E a partir disso, tudo mudou. Nesse intervalo, ela foi, pegou a capanga, abriu e encontrou uma carta da menina com que eu me estava relacionando. Inclusive está documentado em depoimento. Uma das empregadas diz, o casal vivia muito bem, até a patroa descobrir as cartas do Heredia. Porque ela descobre que ele tinha uma amante de quando ele já viajava a trabalho, isso antes do assalto, e ele se relacionou com uma mulher. Isso ele fala, eu pequei aí, eu errei aí. Só que a partir desse momento, tudo muda. Então o Marco Antônio conheceu essa amante numa das viagens que ele fez a Natal, certo? E aí Maria da Penha, depois que ela volta do hospital, 3 dias depois ela encontra essas cartas que a amante tinha escrito pro Marco Antônio. E mais tarde eles vão se separar e ela vai sair de casa e levar essas cartas com ela, entendeu? E mais tarde ainda, ela vai juntar essas cartas dentro do processo que ela vai abrir contra ele. E foi a partir desse momento que ela encontrou as cartas que a história do Marco Antônio muda para sempre. Maria da Penha havia encontrado as cartas no dia 27 de outubro, 5 meses após o assalto. No dia 1º de novembro, ela registra a primeira queixa contra Marco, relatando os maus tratos do marido. 14 dias depois, é expedido o alvará de separação. Maria da Penha, junto com as empregadas e as filhas, sai de casa.
quando a oportunidade dava, eu conversava para... Se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra, né? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora, né? E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer, por que a gente não se separa, né? Aí ele não aceitava a separação. Eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira, né? Então eu fiquei na minha... Né? Aguardando a decisão que ele tomasse que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. A Maria da Penha é uma mentira. Tão bem que as armas do crime foram duas, certo? A espingarda que atingiu as costas da Maria da Penha, calibre 20, e o 38 que atingiu o Marco aqui. O 38 era do Marco, né, que os bandidos tiraram dele na hora do assalto. E segundo ele, os bandidos levaram essas armas do crime. E de fato a polícia nunca encontrou as armas do crime. Aí depois que a Maria da Penha denuncia o Marco, a polícia vai até o apartamento do Marco, ele tava morando sozinho já na época, né? A polícia vai até a casa dele para ver se encontra essas duas armas. Só que o Marco, ele tinha comprado outro revólver calibre 38 depois do assalto. E ele levou esse revólver para esse apartamento que ele morava sozinho, então. Dia 26 de junho de 84, sem qualquer ordem legal, ordem judicial, o delegado manda 2 policiais da delegacia dele até o apartamento onde o Marco Antônio já estava morando, sozinho. O delegado mandou levar você para lá, ele disse, não, mas calma aí, eu vou marcar um dia, eu tô indo saindo para trabalhar. Aí, não, você vai com a gente. E mostrou a arma, ele assustado, é levado pra delegacia. Na delegacia, o delegado começa, vem cá, tem um monte de contradições aqui, você vai ser ouvido, não sei o quê. Os policiais fazem uma diligência, uma incursão no apartamento dele. A polícia confisca esse 38 que ele comprou depois dos fatos como arma que ele utilizou para dar um tiro nele mesmo. É adicionada no processo e essa arma continua no processo do início ao fim. E lembrando, ele conseguiu um documento pericial da própria Taurus dizendo essa arma foi fabricada depois do assalto. No laudo da Taurus tá lá, a arma, numeração tal, foi fabricada dia tal e enviada para a loja tal, que é a loja que ele tinha nota fiscal. Aqui, essa arma não é arma do crime. Pois na pronúncia, na condenação dele, a juíza fala que essa é a arma do crime. Na hora de dar a pronúncia, a juíza, ela diz o seguinte: provavelmente, ele tem indícios aqui que ele é o autor do fato, e inclusive que ele alegou que os ladrões teriam levado a arma dele. Mas isso já ficou evidenciado que não é verdadeiro. Por quê? Porque a arma foi apreendida no apartamento dele no ano seguinte. Então vejam, olha que absurdo isso. Isso é um ato ilegal. Por quê? Isso é impossível, porque a arma não existia, ela não tinha nem sido fabricada. É um erro. Na pronúncia, a sentença, ela tinha que ter sido anulada inteira por esse motivo. Comprar Bitcoin. Você chega na delegacia, a galera dá risada de sua cara. Vai a mulher fazer uma falsa acusação que você ameaçou, gritou ela. Você vê o resultado disso aí. Nós vivemos em um ginofascismo absoluto. O reino da mentira. Onde vale a pena a mulher mentir pra acabar com a vida do cara. Ginofascismo absoluto. Isso aí, ó. Todo dia aprendendo novos conceitos. Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de governo. Acabei de descobrir que eu vivo nele há muito tempo. Só que eu ainda não sei. Primeiro privilégio legal que as mulheres possuem. Elas não precisam se alistar quando completam 18 anos. Por consequência, elas não são obrigadas a irem pra guerra. E olha só uma curiosidade que muita gente não sabe. O alistamento militar obrigatório para os homens está ligado ao direito ao voto. Muitas pessoas falam, né, do sufrágio feminino, que foi uma conquista ali das mulheres. Na verdade, os homens praticamente nunca tiveram a conquista desse direito integral como as mulheres tiveram, porque lá atrás, no pseudo-sufrágio masculino, eles só poderiam votar se eles também se alistassem, né, e fossem para a guerra. As duas coisas estão atreladas e até hoje o alistamento militar é obrigatório para os homens, enquanto para as mulheres nunca foi. Então elas conquistaram integralmente o direito ao voto, enquanto os homens apenas parcialmente, porque eles têm essa condição, eles têm um direito, mas também têm um dever, enquanto as mulheres têm só o direito mesmo. Agora, segundo privilégio legal feminino. As mulheres têm direito a uma aposentadoria 5 anos mais cedo. Terceiro privilégio das mulheres, do ponto de vista legal. Lei do feminicídio, que aumenta a pena para um crime passional caso a vítima tenha sido uma mulher. Tem aquele discurso, mas é porque a mulher morre por ser mulher, que a gente sabe que não faz nenhum sentido, porque a gente vai ver os casos que são enquadrados como feminicídio. É, por exemplo, uma esposa que foi morta porque foi pega traindo e aí o marido foi lá e matou ela. Acontece a mesma coisa, ao contrário também. Existem mulheres que matam os maridos que são pegos traindo, só que não existe uma lei que aumente essa pena
caso tenha sido um crime cometido por uma mulher contra um homem. Então, um privilégio legal, faz com que homens peguem penas maiores para crimes passionais se a vítima for uma mulher. Privilégio número 4. Eu vou parar de numerar, tá? Eu vou começar só a citar daqui pra frente. Mas a gente tem o programa Bolsa Família. Ué, mas como assim? Não é só pra mulher o Bolsa Família? Não, não é, mas está na lei que ele deve ser dado preferencialmente para as mulheres. Tanto é que as mulheres representam 93% dos titulares desse programa. A mesma coisa acontece com praticamente todos os programas sociais do nosso país. Mulheres têm prioridade e são a maioria no registro do imóvel no programa Minha Casa Minha Vida. Mulheres são donas de 72% das propriedades da reforma agrária. Mulheres correspondem a mais de 67% dos beneficiados do programa Brasil Sem Miséria, embora os homens correspondam a 82% dos mendigos do país. As mulheres ficam com os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida em casos de divórcio. As mulheres também possuem uma lei que garante cotas dentro de partidos políticos para elas. Segundo dados do IBGE, no Brasil, em caso de divórcio, a guarda dos filhos fica com a mulher em mais de 87% dos casos. No Brasil, nós temos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Toda mulher tem direito a intervalo de 15 minutos antes de começar o trabalho em jornada extraordinária, de acordo com o artigo 384 da CLT. Licença maternidade de 120 dias a partir do 8º mês de gestação, sem prejuízo do emprego de salário, que será integral. Período bem superior ao da licença maternidade do homem. A mulher tem o direito de ser dispensada no horário de trabalho para a realização de pelo menos 6 consultas médicas e demais exames complementares. A mulher pode mudar de função ou setor de acordo com o estado de saúde e ter assegurada a retomada da antiga posição. E esses são alguns dos privilégios assegurados por lei. Acabei de descobrir que eu vivo nele há muito tempo. Você acha que você vive em um país que vale a pena ser vagabundo? Você não quer financiar vagabundo? Compre Bitcoin. Se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, se você tiver ações, você é comparsa inferior moralmente ao ditador, não é isso? É conivente. Preferia ser estudado pelo seu pai ou pelo vizinho? Eu não preferia ser. Pelo seu pai é pior, pô. Você perde o pai, não é isso? É. Ou não? Mas eu não quero ser. Pois é, o cara que investe. As perguntas dele, mano, não tem como se ganhar na briga com esse cara. Não dá, mano. Você tem ações? Você tem fundo imobiliário? Então você é pior que um ditador, não é isso? O Brasil tem uma dívida alta. Essa dívida é uma dívida com o Brasil mesmo, né? São todas as aplicações do mercado financeiro. A gente é que financia a dívida do governo, né? Todo mundo que tem aplicação financeira. Não, eu comprei ações porque eu achei que ia render.